um novo ciclo relacionado a Vênus e Urano vai começar. Hoje nós estamos tendo a conjunção desses dois planetas, só que é importante a gente entender que existe um ciclo aí. E esse ciclo, ele tem fases, e eu vou explicar isso para vocês. Mas o que simboliza esse ciclo? Como que a gente pode trabalhar esse ciclo em relação a Vênus e Urano? Mas antes da gente começar a entrar nesses detalhes, para quem não me conhece, eu sou Débora Mexica aqui do Encontros Astrológicos. Aproveite e já deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, deixem os seus comentários aí embaixo no final do vídeo, e para quem ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva. Então vamos lá, vamos entender. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa conjunção tá poderosa. Por quê? Porque a Vênus está domiciliada, ela está super empoderada, ela está em um dos signos que ela comanda. A Vênus rege o signo de Touro, assim como o signo de Libra. E quando esse planeta entra nesses signos, ele se empodera, ou seja, ele expressa a sua melhor versão. Só que, porém, a gente está tendo essa conjunção acontecendo e um novo ciclo da Vênus em relação ao Urano vai começar. A partir de hoje, a partir de 19 horas e 25 minutos, um novo ciclo vai começar. E o que é esse ciclo de Vênus com Urano? Primeiro, esse ciclo ele fala sobre o que a gente deseja mudar, inovar, reinventar, progredir e principalmente libertar. Então, se nós vamos iniciar um novo ciclo, é hora de você pensar: bom, se eu quero me libertar de alguma coisa, se eu quero inovar, se eu quero mudar alguma coisa em relação às minhas finanças, aos meus ganhos, em relação aos meus bens, mas também nos relacionamentos amorosos, afetivos. O que são os relacionamentos afetivos? A relação que você tem com os seus familiares, seus filhos, a relação que você tem com seus pais, a relação que você tem com seus amigos, a relação que você tem com os grupos que você pertence, mas também fala de parcerias, de negócios, né? Então, se você tem parceria, se você tem sociedade, se você tem alguma coisa nesse sentido, o que você deseja inovar? O que você deseja se libertar? O que é que não está bom? Por quê? Porque o planeta Urano, ele tem esse papel. Ele tem o papel de dar coragem pra gente, ousadia pra gente. Desperta dentro da gente um comichãozinho, assim, sabe? Que mexe internamente com a gente e incomoda naquilo que a gente está acomodado, naquilo que a gente não quer mais carregar, aquilo que a gente não quer ter mais perto da gente, aquelas correntes que a gente quer se libertar. Então, o momento é um momento para a gente começar a entender que comichão é esse que está acontecendo internamente, o que está sendo falado para você, o que você está sentindo, como que você está se sentindo em relação a esses temas que eu acabei de pontuar para vocês. Mas é sempre importante a gente lembrar que Urano, ele traz o elemento surpresa e ele também traz rompantes. Então, a gente pode se surpreender com algumas coisas nos próximos dias. A gente pode passar por algum rompante nesse momento, tomar algumas decisões que depois a gente vai ter que repensar sobre elas, porque a gente agiu em um momento de rompante, em um momento de explosão, e por isso rompe. Mas lembrando, não só de rompimentos vive essa conjunção. Essa conjunção também pode surpreender com novidades, pessoas que de repente parecem, uma relação que se inicia aqui, uma proposta financeira que de repente você pode vir a ter, uma venda de um bem material que você tem, de um imóvel, alguma coisa assim, que de repente vem, aparece e te surpreende. E ali você tem que começar a fazer os movimentos para que aquilo ali aconteça, para que aquela venda aconteça, arrumar os papéis, arrumar tudo direitinho, contratar advogados direitinho para poder fazer tudo direitinho. Então, tanto surpresas desagradáveis quanto surpresas agradáveis podem acontecer com Urano, principalmente nessa conjunção de Vênus, né? Mas essa conjunção ela é super rápida. Até o dia 1º de abril, a Vênus já vai se afastar de Urano. Só que existe o ciclo. E como que a gente pode trabalhar esse ciclo? É sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Então vamos lá, eu vou colocar para vocês aqui as fases. O ciclo vai se iniciar
hoje, no dia 30 de março de 2023, às 19 horas e 25 minutos. A Vênus vai começar a caminhar aqui por todos esses signos e ela vai chegar no signo de Leão, aonde ela vai formar o ângulo de 90 graus, ou seja, aqui nós temos a primeira quadratura. Só que quando a Vênus entrar aqui no signo de Leão, ela vai retrogradar. Então nós vamos ter essa conversa de Vênus e Urano 3 vezes. Mas já eu vou colocar essas informações aqui para vocês do lado. Então nós temos essa primeira fase. O que essa primeira fase pede? Essa primeira fase pede planejamento. Então a gente tem a primeira fase. Para quem quiser ir anotando, pode ir anotando. Essa primeira fase é a fase do planejamento. Essa fase ela vai do dia 30 de março de 2023 até, só que eu vou colocar um asterisco aqui, o dia 2 de julho de 2023. Porém, a Vênus vai retrogradar. Então, se ela vai retrogradar, a gente vai ter essa primeira quadratura sendo formada aqui de Vênus e Urano nesse dia 2, então é a primeira quadratura. Aí no dia 22 de julho a Vênus vai retrogradar e ela vai encontrar novamente com Urano em quadratura no dia 9 de agosto de 2023. Aí aqui é a segunda quadratura, só que com Vênus retrógrado. Aí a Vênus vai ficar direto. E aí ela vai encontrar novamente com Urano no dia 30 de setembro de 2023, formando então a terceira quadratura direto. Então, essa fase de planejamento vai do dia 30 de março de 2023 até o dia 30 de setembro de 2023. E o que é essa fase de planejamento? Quando a gente vai ter esses meses aí para refletir sobre aquilo que a gente quer mudar, o que não tá bom, a gente vai sentir, as coisas vão acontecer de forma que a gente venha a perceber. Eu não quero mais fazer parte desse grupo, eu não quero mais esse tipo de relacionamento, eu quero me libertar disso, eu quero reinventar o meu jeito de gerir o meu dinheiro, de como transformar o dinheiro em coisas importantes para mim. Eu quero planejar a minha vida para que eu possa ter aquilo que eu realmente valorizo, conectar os meus valores aos meus ganhos, ou seja, é quando a gente planeja, o planejamento das mudanças que a gente quer fazer, das inovações, daquilo que a gente quer ter liberdade, daquilo que a gente quer inovar. E também aquilo que a gente quer chutar para longe, sabe? Então, essa fase, até o dia 30 de setembro, a gente vai ter esse período de planejamento. É claro que muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem vir para sua consciência, muitas coisas podem se revelar durante esse período, para que você consiga entender e consiga enxergar quais mudanças precisam ser feitas, porque às vezes algumas coisas estão camufladas, algumas coisas estão inconscientes, algumas questões você de repente ainda não viu, e que durante esse período de planejamento é justamente quando essas coisas vêm, elas aparecem, elas se revelam. Só que é importante ter o foco nisso, né? Caramba, esse é o momento que eu tenho para fazer essas anotações, para fazer esse estudo, para pensar em meios e métodos que eu posso utilizar para poder chegar àquele objetivo que eu quero, ou me alinhar aos meus desejos, aos meus valores, ou seja, chegar ao objetivo. Então, nós temos essa primeira fase para fazer isso. Aí vem a segunda fase. A segunda fase é a fase de execução. Ou seja, depois que a Vênus fizer a sua terceira e última quadratura, ela vai iniciar uma fase aqui, que é a fase de execução. É a fase crescente desse ciclo. E o que é essa fase de... Deixa eu só colocar aqui, olha, um P de planejamento e aqui um E de execução. E o que é essa fase de execução? A execução é quando você pega tudo aquilo que você planejou e você vai começar a colocar a mão na massa. É quando você vai dar movimento para aquilo que você quer que mude, para aquilo que você quer que aconteça. Então, se você precisa entrar em contato com pessoas, se você precisa contratar advogados, se você precisa se mudar, se você precisa encontrar um lugar para morar, vamos supor que você está se separando,
ou que você vai se unir àquela pessoa. Finalmente você decidiu que, na verdade, você quer se unir àquela pessoa. Essa fase é a fase de colocar a mão na massa, para chegar àquele seu objetivo, para chegar àquela sua meta. Mas lembrando, Urano tem relação com mudanças, com inovações, com progresso. A gente precisa progredir, tem relação com a liberdade, com sair da zona de conforto, ou seja, trazer tempero para a vida. Então, a segunda fase é a fase da execução. Essa fase ela vai iniciar no dia 30 de novembro de 2023 e vai até dia 21 de dezembro de 2023. Então, esse aqui é o período que a gente precisa focar na execução, que vai acontecer até a Vênus fazer uma oposição a Urano no signo de Touro, a Vênus no signo de Escorpião e Urano no signo de Touro. Essa oposição vai acontecer aos 19 graus e 39 minutos. Então, até que a Vênus chegue a essa oposição, é quando a gente está executando. Claro que Urano pode surpreender a gente nessa fase também, pode trazer para a gente revelações também, reviravoltas, surpresas, mas sempre lembrando, essa é a hora de você colocar a mão na massa. Pode ser que você está indo numa direção e de repente vem Urano e fala, olha, não é essa direção não, você vai na direção oposta por enquanto, até que você faça uma curva ali e volte naquela direção que você estava planejando antes, porque você precisa nessa curva aprender, ou nessa direção oposta, aprender alguma coisa. Então pode ser que alguma coisa que a gente planeje na primeira fase não saia idêntico àquilo que a gente planejou. A gente precisa estar preparado sempre para surpresas uranianas, mudanças de rumo. A gente precisa ser muito resiliente nessa energia uraniana. Mas toda mudança que acontece em relação a Urano é uma mudança para melhor. Por quê? Porque os desvios, esses atalhos que Urano faz a gente percorrer, traz sempre uma lição, traz sempre uma revelação, traz sempre algo que a gente precisa despertar. Algo que a gente está preso, algo que a gente está pegado e que a gente precisa soltar. Então essa é a fase da execução, é colocar a mão na massa, é como se fosse a fase crescente da Lua. Aí a gente vai para a terceira fase. A terceira fase começa com a oposição de Vênus e Urano e vai até a fase minguante, vamos dizer assim, né? Aqui é a fase cheia, é quando a gente colhe os frutos. Então a terceira fase, ela é o seguinte, essa é a fase da colheita. Todo aquele esforço que você fez na parte da execução, a gente vai começar a colher a partir dessa terceira fase, que vai do dia 21 de dezembro de 2023 até 31 de março de 2024. Essa é a fase da colheita. Então, a partir do dia 21 de dezembro, que é quando termina a fase da execução, inicia a fase da colheita. Só que essa colheita, por nós termos essa oposição de Vênus e Urano, pode vir com muitas surpresas. A gente vai estar em período de eclipses. Muitos fins podem acontecer. Muitas rupturas podem acontecer, ou seja, você pode se surpreender muito com os resultados que você venha a ter de todo o seu planejamento, de todo o trabalho que você fez. Só que o período de colheita é um período de muita movimentação também. Por quê? Enquanto você estava executando, vamos supor que você está fazendo a mudança, você está mudando de sócio, você está mudando as suas parcerias, você está mudando os seus negócios, de repente você está mudando todo o seu planejamento financeiro, você está executando ali. E na hora da colheita é quando você vai percebendo, caramba, isso está dando certo. Essa nova parceria que eu escolhi está funcionando super bem, que ótimo. O que eu preciso adaptar aqui? O que eu preciso ajustar ali? Eu agora me separei, eu estou morando sozinha. Como é que está sendo essa vida morando sozinho ou sozinha? Eu saí da casa dos meus pais, resolvi investir nos meus estudos, no meu profissional, morando em outra cidade, seja qual for a mudança que você tenha feito para se alinhar aos seus valores,
no momento dessa colheita é quando a gente sente na pele as coisas e a gente vê, caramba, todo o meu planejamento e tudo aquilo que eu fiz para chegar nesse objetivo está saindo do jeito que eu imaginava, está sendo exatamente aquilo que eu queria. E essa fase da colheita, que também é a fase dos resultados, é quando a gente está vivenciando aquilo que a gente imaginou, aquilo que a gente planejou. Só que a gente está vivenciando isso na pele. E é aqui que as coisas realmente se mostram pra gente. Porque no momento que a gente começa a experienciar aquelas mudanças que a gente desejava, é quando a gente tem o gostinho da liberdade, ou quando a gente percebe e fala, caramba, eu vou ter que rebolar muito aqui, porque de repente eu tô sozinho ou sozinha, eu não conheço desse assunto, eu tinha aquela pessoa que fazia essa parte do trabalho e eu não entendo disso tão bem, então eu vou ter que encontrar alguém para me ajudar. Ou seja, é aquele momento realmente de ir se adequando e ajustando a sua realidade para aquilo que você quer. Mas é muito importante nessa fase da colheita de não dar para trás e voltar para aquele padrão antigo que era mais cômodo, mais fácil, que estava de um jeitinho que de repente não te agradava, mas funcionava, você não tinha tanto trabalho, você não tinha que correr atrás de tantas coisas, de tantos detalhes, para que a coisa flua. São inovações, são novidades, são coisas que estão fora daquela zona de conforto. Então a gente é realmente cutucado, a gente é pressionado nessa fase, porque a gente precisa realmente fazer a coisa acontecer. A tendência é a gente querer voltar. E existe uma pequena tendência para quem se deixa levar por ela de voltar para aquele padrão ou de ficar melancólico e caramba, naquela época eu não tinha esses problemas, quando eu estava junto com aquela pessoa, quando aquela pessoa tinha uma parceria comigo, ela executava tão bem isso e agora tô com tanta dificuldade de encontrar alguém, que droga, que besteira que eu fiz. Não é essa vibe que a gente precisa entrar nessa fase da colheita. A fase é encare, olhe para as questões e encare. É a fase de maturação, de solidificação daquilo que você imaginou, daquilo que você desejou lá atrás. Então é se manter firme nessa fase da colheita e, obviamente, a gente vai ter a fase, que é a fase minguante desse ciclo, que é onde a gente ajusta algumas coisas. Mas do dia 21 de dezembro de 2023 até o dia 31 de março de 2024, a gente vai ter que passar pela experiência daquilo que a gente decidiu fazer. Fácil não é, mas pode ser muito transformador se a gente aguentar o rojão aí, tá? Aí tem a quarta fase. A quarta fase é uma fase interessante, porque é a fase da revisão e do fechamento de ciclo para o início de outro. Ou seja, depois que a gente tem a Vênus aqui no signo de Aquário e a gente finaliza essa fase aqui de colheitas, de resultados, né? Porque da Vênus aqui no signo de Escorpião até a Vênus no signo de Aquário, a gente vai estar aqui na fase de colheita. Aí, quando a Vênus entrar aqui no signo de Aquário e formar uma nova quadratura para Urano no signo de Touro, aí a gente entra nessa quarta fase, que é essa fase aqui que a gente chama de fase minguante. Então aqui a gente tem a fase da colheita e aqui a gente tem a fase da revisão. Essa fase da revisão, ela inicia no dia 31 de março de 2024 e vai até o dia 18 de maio de 2024. No dia 18 de maio, a Vênus se encontra novamente com Urano, e aí nesse dia 18 de maio a gente vai ter um novo ciclo da Vênus em relação ao Urano. É quando fecha esse ciclo, é o fechamento de ciclo. Então, do dia 31/3, ou seja, 31 de março de 2024, a gente vai estar passando pela fase da revisão. Essa fase da revisão é quando a gente estuda e revisa os resultados, aquilo que a gente colheu. Então, essa fase é aquela fase de reflexão. É a fase onde você reflete sobre as dificuldades que você teve e os ganhos que você teve em relação à sua colheita, em relação aos resultados que você teve. O que você precisa melhorar para a próxima fase, que vai ser aqui, quando tiver a conjunção novamente no dia 18 de maio. O que eu preciso mudar? Por que não deu certo? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu me equivoquei? O que foi que eu ainda não vi?
Será que tem alguma coisa que eu ainda preciso enxergar sobre mim e não tanto sobre o outro? Será que eu estava realmente afinado com os meus reais desejos? Ou eram desejos do ego? Ou eram caprichos que eu estava tendo naquela época? Ou seja, é a fase que a gente revisa, que a gente tira para balanço, né? E faz os cálculos ali dos ganhos e das perdas, dos pós e dos contras. Então, essa fase de revisão vai do dia 30 de março de 2024 a 18 de maio de 2024. E aí a gente fecha esse ciclo. Então, como vocês podem ver, todo esse ciclo aqui desenhado para vocês, estão aí as datas para vocês direitinho, para a gente ter uma ideia desses períodos que a gente vai ter, em como que a gente pode aproveitar. Você pode fazer um planejamento realmente, começar a fazer esse planejamento a partir de hoje, já começa a fazer o seu planejamento aí bonitinho. Esse planejamento pode ser inclusive no seu calendário, na sua agenda, no seu planner, sabe? De você colocar lembretes ali de quais energias estão favoráveis aqui. Então, se está na fase de planejamento, é o momento de você planejar. Se está na fase de execução, é hora de colocar a mão na massa. Se está na fase de colheita, é hora de passar pela experiência daquilo que você planejou. E a revisão é hora de pesar os pós e os contras. Então, você pode anotar esses períodos aí na sua agenda. Só lembrando, a gente está falando de Vênus, que fala sobre tudo aquilo que é importante para a gente. É o ciclo da Vênus em relação a Urano. Então, se é a Vênus em relação a Urano, são mudanças, transformações, inovações, progressos e libertações que a gente quer ter em tudo aquilo que para a gente é importante. Se você está em um relacionamento que não está legal, comece o seu planejamento, coloque em teste essa relação, pergunte para o seu parceiro ou para sua parceira se ele ou ela não está afim de, sabe, fazer algumas mudanças naquela relação. Se você está gastando o seu dinheiro, por exemplo, com coisas que você não valoriza, que não são importantes para você, se você está vendo o seu dinheiro sumindo do seu bolso, indo para coisas supérfluas, coisas nada a ver, que não tem nada a ver com você, caramba, é a oportunidade que eu tenho de trabalhar esses valores, de rever esses valores. E é claro, é sempre importante você olhar a sua Vênus no seu mapa natal, estudar a sua Vênus, ver como é que ela está, quais são os planetas em trânsito que estão tocando essa Vênus, se essa Vênus está bem aspectada ou não, dentro do seu mapa, onde que ela está, em que signo, em que casa, com quais planetas está conversando, você está alinhado com essa energia da sua Vênus natal? Se não, reflita sobre isso, planeje sobre isso, né? Comece a planejar, caramba, minha Vênus está ali, numa casa 3, no signo de Leão. Uma Vênus numa casa 3 é a casa do conhecimento, do estudo, do comércio. Será que eu estou alinhado com essa energia de casa 3? Em Leão, será que eu estou à frente dos meus negócios? Será que eu estou dominando os meus pensamentos, as minhas ideias? Ou seja, aí é fazer um mergulho na sua Vênus, estudar a sua Vênus e planejar esse ciclo de mudanças, inovações, progressos, rupturas, que é muito importante a gente lembrar que Urano é um planeta de rupturas, né? Então, Urano ele está aí para romper com padrões, com limitações, medos, ou seja, tudo aquilo que, caramba, não leva a lugar nenhum, é hora de romper. O Urano está aí para fazer essas rupturas e, obviamente, traz a libertação, traz a liberdade para gente e surpresas, coisas novas, coisas interessantes, coisas que a gente não viveu, sabe? Então, é por aí. Lembrando que a Vênus é um dos planetas mais importantes que nós temos no zodíaco, porque ele fala de tudo aquilo que é de valor na nossa vida, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo falando desse ciclo de Vênus em relação a Urano, com as datas aí certinho. Anotem aí direitinho num papelzinho, deixa aí separado dentro da agenda de vocês, do planner de vocês, no Google Agenda, para lembrar que, caramba, eu tô nessa fase, tô na fase de planejamento, caramba, chegou a fase de execução, e agora é a hora da colheita, e agora chegou a fase da revisão, né? Deixa ali um lembretezinho que vale a pena pra gente poder aproveitar todo esse ciclo de Vênus em relação a Urano. Combinado? Não esquecendo de estudar e analisar muito a fundo a sua Vênus no seu mapa e todos os planetas em trânsito que estão conversando com ela nesse momento.
Tá bom? É isso, pessoal. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.